A escolha pelos trajes de couro preto em X-Men no filme não foi apenas uma decisão estética isolada. Na verdade, foi o resultado de uma combinação de fatores culturais, traumas da indústria e pressão de executivos. E para te contar os principais motivos por trás de toda essa mudança radical em relação às HQs, a gente precisa entender o que aconteceu durante esses 26 anos. Apenas 3 anos antes de X-Men, o filme, Batman e Robin tinha sido um desastre de crítica e público. Ele foi muito julgado por ser muito colorido, bem cafona e infantil demais. E como consequência, os estúdios, como a Fox, ficaram aterrorizados com esse visual clássico de super-heróis. Ou seja, a fidelidade às HQs era igual a um prejuízo máximo. E além do prejuízo do ponto de vista comercial, era extremamente difícil de fazer essas adaptações. As limitações da época eram várias: a tecnologia, a caracterização e a prática. Não adianta ter a melhor câmera, melhor cenário, melhor roteiro e direção, se a caracterização era muito carnavalesca, saturada e não passava uma qualidade visual. Até mesmo eu, sendo um costureiro, tenho dificuldade para identificar os tecidos por esses visuais. Então imagina para um público geral ligar a suspensão da descrença e se entreter com esses visuais dentro de uma história. Então a ordem era tornar tudo mais sóbrio e adulto possível, para que o público não associasse esses mutantes a um filme infantil e tosco. Então sim, esse trauma da indústria era muito real e também muito forte. E eu sei que nesse momento muita gente deve lembrar que naquela época também saíram outros filmes de super-heróis que eram mais clássicos, que buscavam mais essa referência do que o personagem era em animações e HQs. Mas aqui vale lembrar que além desses outros filmes de outros personagens serem mais únicos, como o Superman, o Homem-Aranha, eles ainda estavam dentro de outro formato, né? Dentro de outros estúdios, com outras equipes e com outras linhas para seguir e como adaptar esses personagens. Aqui a gente está falando especificamente sobre o estúdio Fox e sobre o grupo dos X-Men e principalmente o Ciclope mal adaptado. Então eu quero deixar isso bem pontuado aqui para que você não pense que eu simplesmente ignorei tudo o que acontecia naquela época e outras coisas ao redor, ok? Eu levei isso em consideração na hora de trazer toda essa história para vocês. Na época, adaptar fielmente os trajes coloridos dos quadrinhos era visto por alguns ali dentro da produção como um risco, visualmente e comercialmente. Uniformes muito vibrantes poderiam parecer brinquedo ou cartunescos em live action. E esse público geral, que não é fã de quadrinhos e animações, talvez não se conectasse com esse visual tão fantasioso. Essa abordagem nada fiel era parcialmente estratégica, mostrar os X-Men como agentes funcionais, ao invés de heróis de quadrinhos clássicos, para atrair mais espectadores além dos fãs. Então, meu nobre, fã de X-Men, você nem era o público que a Fox queria chegar. Eu sinto que, de fato, olhando agora para isso, existiu sim uma ousadia da própria Fox de ignorar os fãs dos X-Men e focar em um público geral e como adaptar isso para o cinema e convencer as pessoas. Tanto que deve ser por isso um dos motivos de que o Wolverine se tornou o personagem em destaque. Pensem comigo, o que é mais fácil de adaptar para um público geral que não acompanha quadrinhos e animações? Um mutante que solta raio laser pelos olhos ou um mutante que é mais bestial, que tem garras e uma regeneração absurda? E, claro, levando em consideração o comportamento social daquela época, provavelmente eles pensaram que o Wolverine teria uma aderência popular muito maior do que o próprio Ciclope liderando o grupo dos X-Men. Então, levem isso em consideração, como que era o público daquela época. Na virada do milênio, filmes de ação e ficção científica estavam adotando esse visual mais escuro, mais texturizado e realista. Pense em Matrix, Blade, Underworld, Van Helsing e outros. O traje de couro preto dos X-Men se encaixava nessa estética, mais tática e menos fantasia. E o sucesso estrondoso de Matrix foi o empurrão final.
Os executivos da Fox viram que esse couro preto era o ápice do legal daquela época e exigiram que a equipe de produção seguisse nessa linha. Afinal, se funcionou para o Neo e para Trinity, deveria funcionar para os X-Men. Além disso, Bryan Singer, o diretor, não era um fã devoto dos trajes coloridos dos quadrinhos e preferiu algo que fosse mais funcional e cinematográfico. O produtor Ralph Winter explicou que eles tentaram justificar visualmente o estilo mais sóbrio com uma piada dentro do filme. Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colã amarelo? Reconhecendo que sabiam da preferência dos fãs, mas queriam algo que funcionasse no cinema. E aqui entra aquela observação que eu falei mais cedo, sobre as várias limitações dessa época, que favoreceu e muito essa aposta segura num visual de couro. Vale ressaltar que a Fox estava de olho em criar um produto lucrativo, então por mais que eles tivessem essa ousadia de não seguir as HQs e as animações e criar algo bem distante do que eram os super-heróis, eles cometeram um grande erro em se inspirar muito em Matrix, Blade e outros títulos desse gênero Dark Fantasy, porque eles empobreceram e muito os próprios personagens. Não tinha como adaptar um mutante fraco, forte e o nível ômega. O que era o nível ômega nesse formato? O que era a Força Fênix para esse formato? O que era Krakoa nesse formato? Muita coisa foi empobrecida para eles conseguirem gerar esse formato para os cinemas. Lembrando que isso não tem a ver só com limitações, e sim as escolhas do estúdio, as escolhas do Bryan Singer. E isso é uma coisa muito importante para deixar destacado, porque eles copiaram, seguiram a onda de Matrix, mas esqueceram de entender o enredo de Matrix, onde tem o Neo, o escolhido, o personagem que foge da programação, que não quer se encaixar, que quer descobrir a sua própria identidade, fazer a sua própria identidade. E X-Men da Fox, o X-Men do Bryan Singer, fez o completo oposto da própria inspiração que serviu de base para os seus visuais. A direção criativa e as decisões da Fox priorizaram muito esse apelo geral sobre a fidelidade às HQs. Porém, surgiu sim uma boa sugestão por volta dos anos 1999 e 2000. Alex Ross, que apresentou uma proposta de reformulação para os X-Men, que tentava equilibrar o realismo exigido pelo estúdio com a identidade visual das HQs. Ross percebeu que o estúdio queria algo mais discreto e tático, então ao invés de colocar simplesmente todo mundo em couro preto e genérico, ele sugeriu designs que usavam o preto como uma cor base, mas mantinham as cores icônicas como destaque. Wolverine, Ciclope, Tempestade, até mesmo o uso de capuz, já que a ideia era que os mutantes fossem pessoas escondidas da sociedade, então a roupa deveria refletir essa necessidade de ocultação. Um baita visual interessante, bem realista, que traz uma verossimilhança, dá para assistir e se conectar com o universo que o visual se propõe. Mas você sabe que isso não aconteceu, né, meu nobre? E a pergunta que resta agora é: por que foi rejeitado? Embora os desenhos do Ross fossem visualmente impressionantes, o estúdio Fox e o diretor Bryan Singer queriam um distanciamento total do visual de super-herói. Uniformidade absoluta. O estúdio Fox queria que eles parecessem uma unidade militar, e os designs do Ross, embora baseados no preto, ainda davam muita individualidade para cada membro. Sem falar que eles ainda tinham esse medo das cores. Qualquer lampejo de amarelo ou azul era visto como um risco de infantilizar o filme. E claro que todo esse medo atrasou a evolução visual dos trajes de super-herói no geral. Sem falar do custo da fabricação. O couro preto naquela época era mais fácil e barato de produzir em massa para os dublês do que os trajes complexos com recortes coloridos e texturas variadas proposta pelo Ross. E muita gente pensa que os dublês só faziam cena de ação, parkour e luta, quando na verdade são os dublês os grandes responsáveis por guiar a direção das cenas, para que elas tenham um melhor desempenho, sem falar que não é só um. Enquanto o ator está lá empenhando na entrega do seu papel, um dublê pode estar em outro ambiente ao mesmo tempo fazendo uma cena de luta,
outro dublê em outra cena de pilotagem de algum veículo, que traz uma praticidade enorme para o projeto como um todo, e é por isso que precisa ter mais do que um traje para o ator, para os dublês e reservas também, para caso algum deles tenha alguma avaria durante as filmagens. Por isso que as obras mais datadas eram tão difíceis de ser caracterizadas, não tinha todo esse preparo e acabava que tudo era mais carnavalesco, sem seriedade ou uma profundidade. Mas não acaba por aqui. Por todas essas decisões superiores e ainda essa falta de uma boa caracterização em uma grande escala, esses visuais não foram esquecidos. Curiosamente, embora o filme tenha ignorado essas ideias, a Marvel Comics usou conceitos parecidos pouco tempo depois, na fase New X-Men de Grant Morrison. Os personagens passavam a usar jaquetas de couro com grande X amarelo, provando que o conceito do Ross de traje tático com identidade era sim viável. Hoje, esses desenhos são considerados por muitos fãs como a versão definitiva do que os trajes dos anos 2000 deveriam ter sido, modernos e sérios, mas ainda respeitosos com a origem. E você acha que o filme teria envelhecido melhor com esses detalhes coloridos, ou o couro preto total foi necessário para que o público daquela época levasse super-heróis a sério? Sendo honesto com vocês, olhando para trás dos dias de hoje, eu sinto que tanto a Fox quanto esses executivos foram muito para esse lado seguro, e isso gerou uma revolta, um estudo demorado de como adaptar esses visuais de formas diferentes. Um exemplo um tanto quanto recente é a série da WandaVision, que mostrou trajes clássicos, e realmente, ainda assim fica muito cartunesco. Até hoje, os trajes seguem esse caminho mais tático, recheados de detalhes, para fazer um volume crível, para melhorar a aderência nas telas. E sendo sincero, com o avanço tecnológico não vai demorar muito para que os trajes de tecido e materiais icônicos das HQs e animações sejam bem feitos em live actions. Mais do que isso, o visual clássico e colorido já vem sendo bem visto em vários live actions. Na minha visão, isso mudou junto com o próprio Deadpool, que teve uma versão podre da Fox e depois dentro da Marvel ele veio com um novo visual, e você pode ter outra referência, outro ponto de vista, super-herói, o filme e outras paródias ajudaram muito nesse sentido visual também, mas para mim o Deadpool foi o personagem que trouxe o visual das HQs de uma forma leve, interessante, dentro dos limites para dentro das telas. Sendo bem sincero com vocês, os visuais do Alex Ross que ele montou para os filmes dos X-Men dos anos 2000, eu ainda acho que esses visuais podem aparecer, seria muito interessante, e se tem uma história, um personagem onde esses visuais se encaixariam como uma luva, é com o Deadpool, o personagem que veio da Fox, entrou para Marvel e mostrou visualmente como isso pode evoluir. No filme Deadpool e Wolverine tem várias referências de vários universos onde ele vai caçando Wolverine, e aquilo ali é basicamente uma apresentação visual para mostrar para o público geral que eles podem sim fazer adaptações do que foi nos quadrinhos, e aquilo ali é o limite, é o que eles têm de caracterização, de fidelidade, de respeito à origem para trazer esses materiais clássicos. E eu quero destacar isso aqui para vocês porque todo esse vídeo gira em torno de uma única coisa: não é fácil fazer adaptação, não é fácil seguir a origem, não é fácil trazer essa caracterização. E eu quero deixar isso bem pontuado porque é bem possível que no futuro esses visuais apareçam ou eles sejam ainda mais modificados e cheguem cada vez mais perto do que é as HQs, do que é nas animações, lembrando que até as HQs e as animações bebem também dessa inspiração na realidade, e como a gente viu, os visuais do Grant Morrison foram puxados da realidade para dentro das HQs, então isso não é uma coisa impossível. X-Men 97 deu uma boa invertida no que a Fox construiu e no que Bryan Singer apresentou nos anos 2000. Eu tô indo pra guerra ou pra um circo? O que você esperava? Couro negro? Cara, ver isso aqui é mais importante, sabe? Negro? Caralho! E o mundo dá volta,
rapaziada? Que é isso? O que é isso? Caralho! Bryan Singer em algum lugar. Igual a Mestre Yoda. Que legal que botaram logo pro Ciclope falar isso, cara. Puta que delícia. Que delícia. Que coisa maravilhosa, meu parceiro. Porra! Meu Deus, cara. Eu precisava colocar a reação do Marcos, porque, como eu falei ao longo do vídeo, a Fox, o Singer, não tinham interesse nos fãs do X-Men. Eles queriam as pessoas desconectadas desse universo de personagens. E eu fui uma das pessoas que cresceu vendo só os X-Men da Fox. Então ver a reação do Marcos, me aprofundar para trazer esse vídeo, me fez perceber a riqueza desse grupo, a importância e o entretenimento dentro dessas histórias e como que o visual impacta diretamente nesse tipo de entretenimento. Por isso eu fico bem empolgado para ver o que pode surgir das novas adaptações dos X-Men no cinema, principalmente em Avengers Doomsday, o momento em que o Ciclope vai voltar para a tela melhor, um momento em que o ator James Marsden possa reviver o Ciclope e dizer em alto e bom som: A mim, meus X-Men. Meus nobres, eu sou o Júnior, o costureiro nerd, e você acabou de ver o Guia do Costureiro, onde eu trago curiosidades, dicas, informações de costura, para quem quer aprender mais e gastar menos. Eu vou deixar o canal e mais um vídeo para você continuar por aqui conhecendo o meu projeto. Muitíssimo obrigado pela presença e até o próximo ponto.